Olá, queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Eu já vou compartilhando aqui o conteúdo para que nós possamos, enfim, conversar, dialogar um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar sobre a descrição dos processos metodológicos dos projetos, tanto dos projetos de pesquisa, quanto também da monografia, do projeto experimental. Vou colocar a minha caixinha aqui em cima, já para a gente ir direto ao ponto. O que é importante, assim, que fique claro? Em todas as aulas, eu estou me referindo à construção do projeto de pesquisa, né? Mas tudo que eu estou falando, desde o problema, os objetivos, o objeto, a justificativa, todos os elementos que foram tratados até agora, inclusive os processos metodológicos, servem para a elaboração tanto da monografia quanto do projeto experimental. Então, assim, quando a gente está falando a respeito de um projeto de pesquisa, todos esses itens, eles são mais sucintos, como eu venho falando para vocês, né? E para uma monografia ou um projeto experimental, já tendo a certeza destes elementos todos que vocês vão usar ao longo do trabalho, vocês só precisam aprofundar um pouco mais, né? Então, enquanto na elaboração de um projeto de pesquisa vocês vão falar em termos gerais, por exemplo, dos processos metodológicos, na monografia ou no relatório, do produto do projeto experimental, vocês só precisam mergulhar um pouco mais nessa descrição desses processos metodológicos, explicando e detalhando. Tá? Então, assim, isso que é importante. Tudo que estamos falando aqui serve já para o projeto, para o TCC de vocês, tá bom? Então, assim, no que diz respeito aos processos metodológicos, é importante entender que os processos metodológicos, eles são o resultado tanto de um método, quanto das técnicas que envolvem esse método. E aí eu vou explicar já para vocês cada um desses itens, tá? Então, só parando aqui, verificando uma situação, para eu poder mostrar para vocês. De novo, compartilhando. Para quem não sabe, eu uso o Zoom. Eu gravo as aulas pelo Zoom, porque aí eu já consigo compartilhar na hora, ele já sai, nossa aula já sai basicamente editada, né? E aí eu consigo interagir melhor com as demais plataformas que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, a gente tem que entender processo metodológico como um conjunto de ferramentas. Pensem lá no cinto do Batman, né? Tem tudo naquele cinto do Batman. Tudo que ele precisar sai daquele cinto. Então, no nosso trabalho, a gente tem que fazer do nosso processo metodológico o cinto do Batman. Né? Colocar tudo dentro do cinto do Batman para que eu possa tirar cada ferramenta adequada para cada momento. Então, técnicas e métodos de pesquisa são ferramentas. E eu saber exatamente qual ferramenta eu vou usar em cada momento é fundamental para garantir o sucesso da sua pesquisa. Definir os métodos e as técnicas nasce primeiro, da análise, do estudo do teu problema de pesquisa e do teu objeto de pesquisa. Então, quer dizer, o que é o meu objeto, o que é que eu estou estudando e qual é o meu problema. E em cima do problema eu vou definir os métodos. Claro que vocês, talvez muitos marinheiros de primeira viagem em pesquisa, vão ter a ajuda do orientador de vocês. E isso é fundamental. A conversa, a indicação e a sugestão do orientador é muito importante nesse momento. Mas o orientador ensina a nadar, mas quem vai nadar de fato no oceano são vocês. Então ele vai indicar, mas vocês vão ter que estudar, vão ter que se aprofundar nesse método para entendê-lo, né? Então, assim, sabendo disso, da posse de que você tem certeza do seu objeto, do seu problema, definir isso vai ser fundamental, né? E aí vamos a um exemplo prático, né?
Se eu quero estudar uma comunidade, eu não vou poder fazer isso só ficando no meu escritório lendo livros. Então, quer dizer, o método bibliográfico pode ter no seu trabalho, sim, mas não será o método principal. Por quê? Porque eu tenho que ter um método que vá até aquelas pessoas. Né? Então, esse é um dos exemplos. Ainda, se você vai analisar um livro, o que você vai analisar nesse livro? Será o discurso? Vai ser o conteúdo? Vai ser a questão semiótica? Vai ser a parte de documentação desse livro? O que você quer analisar? E aí, de novo, em cima disso, você vai escolher o seu método. Tá? Nós podemos analisar um trabalho com base na revisão de literatura e nos métodos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, professores, que já trabalhamos com pesquisa há mais tempo, quando vamos olhar um trabalho, a gente já sabe mais ou menos a linha que você segue, o que você quer, digamos assim, aonde você quer chegar, mesmo que nós não saibamos os resultados, porque afinal de contas a pesquisa é sua, mas a gente já sabe, de alguma maneira, o seu percurso. Né? Então, digamos assim, os autores que eu escolho para falar no meu referencial, na minha revisão de literatura ou no meu referencial bibliográfico, o método que eu vou escolher já mostra um caminho para o orientador, ou para a banca, ou enfim, para quem vai ler o seu trabalho. Seria mais ou menos assim, digamos, grosso modo, eu comparar com uma liderança, por exemplo, que se apresente já a um partido político de esquerda e um líder político que se apresente imerso num partido de direita. Eu não sei o que ele vai falar ou de fato fazer e produzir, mas eu mais ou menos já tenho uma noção de como ele pensa. Então, no trabalho, nos processos metodológicos, de alguma forma, também tem a ver, porque quando eu sei o método, mais ou menos a literatura, os autores que o aluno ou o pesquisador traz, quem vai analisar o projeto já sabe mais ou menos esse percurso. E aí, o que entra de novidade? Os teus resultados da tua pesquisa. Tá? Então, assim, a dica que eu dou para vocês com relação à metodologia, para entender um pouco mais de métodos e de técnicas, para que vocês procurem os livros. Esse livro aqui que eu tenho, eu uso ele, aliás, toda essa aula está sendo baseada neste livro. Esse livro aqui é fundamental para o estudante de comunicação, que é do Jorge Duarte e do Antônio Barros. Eles são organizadores, é uma série de autores que participam e que explicam cada método e cada técnica de comunicação. Eu gosto muito, muito, muito desse livro aqui. E também tem, assim, outros autores, eu também tenho aqui na minha biblioteca, eu acho que ajudam muito, sabe? Muitos destes livros, inclusive, nós encontramos na internet, em PDF, e que são feitos como livros digitais, inclusive, né? Porque há um acervo muito grande um arsenal, bem dizer, de livros que falam sobre processos metodológicos. Eu estou aqui indicando os autores que eu mais gosto. Então, Jorge Duarte, Antônio Barros, Antônio Carlos Gil, Eva Lacatos, tem outros, tem umas professoras, se eu não me engano, da URGS, que tem um trabalho muito legal de metodologia. Então, quer dizer, é muito importante que a gente leia livros sobre isso, né? Porque, e aí, claro, não precisa ler o livro inteiro. Você vai no método que você está interessado, que você quer saber mais e vai pesquisar um pouco mais sobre isso. E, assim, a gente da comunicação dialoga de forma muito intensa com as áreas de ciências sociais, né? Então, toda a bibliografia, os processos metodológicos, sociologia, antropologia, né, ciência política tem muito a ver com a nossa área. Então, a gente pode explorar muito isso, sim. Né? Inclusive, assim, muitos processos metodológicos que nós usamos são oriundos da área de ciências sociais. Tá? Então, esse casamento é muito profícuo e eu acho que a gente tem que se aprofundar e se usar dele. Então, assim, aqui, trazendo uma pequena separação para vocês, né? Gressler, ele traz eu usei essa citação dele para ficar mais clara para vocês. Mas, assim, é uma classificação bem ampla, né? No sentido de dividir os processos metodológicos em duas abordagens. Uma
que é a quantitativa e a outra que é a qualitativa. A quantitativa, diz, como já diz, né? Quantidade. Então, a quantitativa está relacionada a questões digamos assim, de operação de variáveis. Tem a ver com estatística, com coletas de dados, né? com fazer conta, com coletar informações, tem a ver com isso. E a abordagem qualitativa não emprega instrumentos estatísticos. Então, tem muito mais a uma análise, muitas vezes mais sociológica ou mais experimental, enfim, envolvendo outras variáveis. No entanto, na sua pesquisa, você pode juntar as duas, né? É importante só que você explique o que você quer fazer. Então, por exemplo, a minha pesquisa será sobretudo qualitativa, porque eu vou analisar o cotidiano de uma comunidade, assim, assim, assado, eu vou escrever. No entanto, usarei de uma abordagem quantitativa no que diz respeito a uma apuração de coleta de dados com os indicadores socioeconômicos da comunidade. Ponto, acabou. Você já explicou o que você quer, né? O importante é que você tenha clareza daquilo que você quer. Então, assim, a sua pesquisa ela pode ser ou só quantitativa, ou só qualitativa, ou as duas. Não tem problema nenhum, desde que você explique. Trouxe aqui alguns exemplos de métodos em comunicação. Então, quer dizer, existem N métodos, tá? Então, aqui eu coloquei exemplo, método bibliográfico, para quem vai trabalhar aí só com análises baseadas em livros, né? Outra, antes de continuar, muitas vezes eu não uso só um método, eu uso vários. Então, por exemplo, quase toda pesquisa tem método bibliográfico, porque todo mundo lê livros e se usa de livros para escrever. Então, assim, por exemplo, eu sempre coloco método bibliográfico nas minhas. Bibliográfico e mais alguma coisa. Então, assim, aí você vai de novo explicar o que você quer. Então, o método bibliográfico está em torno dessa análise, em torno da literatura que você escolheu para estudar. Método biográfico, estuda biografias. Método etnográfico, vai a campo, né? Observar a vida das pessoas. Então, quer dizer, um método prático. Metodologia folk-comunicacional tem a ver aí com a questão do folclore, da comunicação popular. O método semiótico, com a questão da análise e leitura de imagens, interpretação, simbologia, né? Método, claro que eu estou falando tudo aqui de modo em linhas gerais. Método de análise de conteúdo e análise do discurso. Muitas vezes, quando você faz um, você já faz o outro. Você vai analisar aquele conteúdo e ainda analisar o discurso. O que é analisar o discurso? Quais as palavras empregadas? Quais foram os termos usados? Quantas vezes fulano usou um termo que pode ser indicado como pejorativo? Né? Mais ou menos o direcionamento da análise. Análise documental, muito interessante para nós, jornalistas. Quem vai estudar, por exemplo, história do jornalismo, que vai procurar em jornais antigos, é um método documental, né? E assim ainda, eu coloquei aqui o método de linguagem jornalística. Isso aqui é para um projeto experimental para se usar no produto. Então, por exemplo, a pessoa vai produzir um livro ou reportagem. Ela vai escolher ali dentro, né, um método, por exemplo, dentro do memorial, eu vou usar de método bibliográfico e analítico, por exemplo. A análise também é um método. Mas no produto, você vai se usar de método de linguagem jornalística. Por quê? Porque você vai fazer um livro reportagem. Então, você vai se usar de lead, de entrevista, talvez de pirâmides, né? Então, coloque os métodos de linguagem jornalística para os produtos. Isso é muito importante. Porque no seu memorial, você vai descrever o que você fez lá no produto. E o que você fez lá no produto, método de linguagem jornalística, tá? Então, exemplos agora de técnicas. E aí, uma outra coisa interessante também. Alguns destes, tanto técnicas, eles podem ser tanto técnicas quanto métodos, tá? Então, aqui nós temos já um primeiro exemplo. A técnica de história oral. História oral pode ser tanto método quanto técnica.
História oral nada mais é do que você entrevistar uma pessoa e deixá-la falar, do jeito que ela fala. Então, por exemplo, você faz uma pergunta e deixa ela levar o curso da conversa. E muitas vezes, quando você, dependendo, por exemplo, talvez eu espero não estar falando bobagem aqui, porque eu não sou da área, mas pelas conversas que eu já tive, por exemplo, os pesquisadores da área de história, eles são muito mais criteriosos com história oral do que as outras áreas do conhecimento. Porque, por exemplo, os pesquisadores de história mesmo, voltados para a graduação de história, quando eles fazem a entrevista e decupam, eles usam as expressões escritas tais iguais as pessoas falaram, né? Tem um rigor muito grande com isso. Na minha tese, por exemplo, né, o meu doutorado foi em sociologia, eu me usei de partes metodológicas, né? Eu tive vários processos, vários métodos e várias técnicas, e eu me usei pontualmente de história oral. Então, não havia um rigor no sentido de ter que descrever tudo. Eu podia usar dentro da minha tese, né? Mas eu não tinha necessidade de decupar toda aquela fala escrita, né? Com o rigor metodológico e técnico que os cursos de história usam. Os cursos de história têm mais rigor na história oral do que nós, a comunicação, por exemplo. Mas você pode se usar, sobretudo, como técnica. Por isso que a gente usa de forma mais light, né? Então, assim, o que é isso? Deixar a pessoa falar. E depois você vai usar trechos ali daquela fala dela, né? Você até pode escrever como ela disse, mas nós, a comunicação, não temos o rigor de ter que descrever tudo. Nós descrevemos apenas uma parte que interessa ao trabalho. Técnica da entrevista em profundidade. Aí sim, né? Aquelas entrevistas longas com perguntas. Técnica da observação participante, você estar na comunidade, né? Como se você tentar, digamos assim, ficar um tempo lá, como se para as pessoas já se acostumarem com a sua presença, você circular naquele ambiente, você conhecer o cotidiano, você morar naquele lugar, ou você ir todos os dias em diversos horários. Isso é observação participante. Técnica de grupo focal. Você convida algumas pessoas, faz uma roda, joga uma pergunta no ar e convida as pessoas a responderem, para que pessoas diferentes falem, partindo da perspectiva dos seus pontos de vista. Essa técnica, se ela for bem organizada, ela pode ser muito legal. Surgem coisas muito boas. Mas, na prática, é difícil realizá-la, porque, às vezes, dependendo de onde você for, as pessoas não falam. Quer dizer, se você for com políticos, com gestores, é mais fácil as pessoas falarem. Mas, por exemplo, quando você estuda uma comunidade, né? Eu trabalhei com uma comunidade lá do Oscar Santos, que é um lugar, um conjunto habitacional, né, aqui de Macapá. As pessoas tinham dificuldade para falar. Elas têm vergonha, elas não se sentem à vontade. Então, às vezes, nesses casos, é mais difícil, né? Então, a gente tem que usar aí vários artifícios para convidar, incitar as pessoas a falar. Então, a técnica da pesquisa de opinião, quando você sai, né, como as pesquisas eleitorais agora também tem a ver com essa pesquisa de opinião, né, em quem você vai votar, por exemplo. Técnica de estudo de caso, você vai pegar um caso específico e analisar aquele caso. Análise documental, de novo, método e técnica. E a técnica jornalística, de novo, para os produtos experimentais. Aí, aqui nessa técnica jornalística, você pode, por exemplo, esmiuçar isso. Aí eu vou me usar da técnica da entrevista em profundidade, eu vou me usar da técnica da pirâmide, vou me usar da técnica da pauta, e aí você vai escolher pontualmente as técnicas que você vai usar, né? Então, aí, para, digamos, suprir, em termos de revisão de literatura, essa técnica da comunicação, você pode usar os autores de comunicação. Nilson Lage, Mário Herbolato, Juarez Bahia, né? Essa galera aí toda tradicional de jornalismo, sem problema nenhum, tá? Então, assim, aqui, esses métodos e técnicas, eu já coloquei aqui os principais que nós usamos em jornalismo, os nossos TCCs, tá? Aqui os principais métodos e aqui nesse outro quadro as principais técnicas.
Você pode usar outras? Sim, pode, sem problema nenhum. Tá? Pode, inclusive, ter mais de um método e pode, inclusive, ter mais de uma técnica. O que é importante que você tenha clareza de dizer assim, no meu memorial, eu vou me usar do método bibliográfico por isso, por isso e por isso. E aí, ao dizer o por isso, por isso, por isso, você vai se basear no livro sobre metodologia científica que você escolheu e explicando aonde você vai usar no seu trabalho. Ah, eu vou me usar também do método etnográfico. Por isso, por isso, por isso, porque segundo o autor tal é isso, 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 e eu quero usar neste sentido. Ok, entendeu? Então, o que é necessário? Você explica o método de acordo com os autores de metodologia que você pesquisou e vai dizer como você vai usar no seu trabalho. Da mesma forma, você vai fazer com as técnicas. Explica a técnica, se usando dos autores de metodologia, pode inclusive fazer uns links com autores sobre teorias que você está usando no seu trabalho, sem problema nenhum, e depois, de novo, explica como e aonde você vai usar no seu trabalho. Então, assim, a parte metodológica, ela é muito importante, porque é o, digamos, talvez dizer que é o coração do trabalho seja muito intenso, né? Mas, digamos assim, é o que vai fazer o trabalho andar com rigor, né? É o processo metodológico. Então, se você errar na metodologia, talvez o teu trabalho não tenha um resultado adequado. Então, acertar a metodologia é de suma importância. Então, façam isso, tenham cuidado, né? E tentem explicar ao máximo os processos metodológicos. Tem, inclusive, orientadores em TCCs que sugerem que os seus orientandos façam um capítulo sobre os processos metodológicos. Então, aí, o que é isso? É fazer exatamente o que eu falei, só que em profundidade. Escrever muito sobre o método de acordo com os autores que você está usando, seja aqui Duarte Barros ou outro autor, né? Fazer um link com os demais autores que você está usando nos outros capítulos, explicar dentro do trabalho como você vai fazer, né? Ser mais aprofundado nesse sentido. Então, assim, eu aconselho vocês a tentarem ser muito técnicos nessa explicação. Quanto mais detalhista, melhor vai ficar essa parte metodológica do trabalho, tá? Então, a gente segue conversando, a gente vai falar mais sobre isso. Se tiverem dúvidas, enviem um e-mail para robertascheibe@gmail.com. Espero que todos estejam bem. Um beijo, até mais.